Olá pessoal, eu sou o professor Isvaldo e eu vou gravar um vídeo aqui para vocês hoje a respeito do plano cartesiano. Eu vou explicar o que é esse plano, como se faz e para que ele serve. Hoje nós vamos falar aqui especificamente de pontos, só de pontos e de retas, mas ele tem muita utilidade, ele serve para muitas coisas na matemática, principalmente para fazer gráfico de função. Então, em matemática, há um sistema que permite localizar pontos no plano. E como nós fazemos isso? Traçamos duas retas numéricas perpendiculares que se intersectam no ponto que representa o zero de cada uma delas. Ou seja, são duas retas numéricas que formam entre si um ângulo de 90 graus, né? E elas se cruzam exatamente no ponto, no número zero. Essas retas elas serão chamadas de eixos. A horizontal é o eixo das abscissas ou o eixo x. O eixo vertical é o eixo das ordenadas ou eixo y. Os pontos desse plano são representados por pares ordenados de números. A palavra ordenada ela denota uma ordem. O que vem primeiro e o que vem depois. Então são pares ordenados. Então ele obedece uma ordem de como é colocado os números nesse par ordenado. Então estabeleceu-se que o primeiro elemento do par será sempre a abscissa e o segundo elemento a ordenada do ponto. Ou seja, cada ponto é um par de números ordenados x, y. Então, o plano que eu estou falando para vocês é esse daqui, ó. Esse aqui já está pronto. Veja que aqui eu tenho duas retas numéricas. Uma na horizontal. Essa reta na horizontal nós chamamos de eixo x, ou eixo das abscissas. E essa na vertical é o eixo y, ou eixo das ordenadas. Observe que cada uma dessas retas é uma reta numérica. Olha, o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 14 está aqui. E à esquerda os números negativos. Então, todos esses aqui só tem números inteiros, mas é possível nós aqui, a matemática tem um pensamento abstrato, então é importante que você imagine, ou seja, que você tenha um pensamento, imagine que nessa reta tenha todos os números. Mas por uma questão de comodidade, ou seja, para facilitar a situação, nós colocamos apenas números inteiros, tá? Mas tem decimais, tem racionais, tem todos os números reais nessa reta. A mesma coisa nessa daqui, ó. Exatamente onde ela se cruza é o número zero dessa reta do eixo x e da reta do eixo y. Então, esse é o plano cartesiano, ele já está pronto. Agora, como é que nós desenhamos esse plano? Então, vamos lá. Eu estou aqui com minha régua. Vou desenhar aqui uma reta na vertical. Desenhei a reta na vertical. Coloco aqui nessa reta um sentido, indicando para cima. E agora aqui na horizontal eu faço uma reta perpendicular a ela. Que está aqui, ó. Está aqui. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Coloco aqui uma setinha indicando o sentido dela. Então aqui eu tenho as duas retas perpendiculares. Elas ainda não são retas numéricas. Mas para eu colocar os números aqui, ó, eu pego a régua e faço as divisões. Eu vou fazer aqui de 1 em centímetro. Essa divisão tem que ser a mesma, olha. Porque cada pontinho que eu estou traçando aqui, ele vai corresponder a um número inteiro. A mesma coisa eu faço aqui à esquerda do eixo y, ó. Então, cada tracinho que eu estou fazendo aqui é um número inteiro. Então, eu vou colocar aqui o número 0, o número 1, o número 2, o 3, o 4, 5, 6 e 7.
Vou colocar aqui à esquerda do zero os números negativos inteiros, ó. -1, -2, -3, -4, -5, -6 e -7. Então, aqui eu tenho um eixo que eu chamo X, ou o eixo das abscissas. Tá? É que estou chamando esse eixo na horizontal. Na vertical eu faço a mesma coisa. Eu marco que é importante que você faça esse plano marcando essa distância a mesma, sempre entre os números. Ó. Se eu usei 1 centímetro aqui, eu uso um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No eixo Y, acima do zero são os positivos. 1, números positivos. 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E abaixo do zero tem os números negativos. -1, -2, -3, -4, -5 e -6. Pronto. Agora aqui eu já tenho um plano que eu posso chamar de cartesiano. Ele está num plano, que é essa folha de papel, né? O plano, pessoal, ele é composto por infinitas retas. Imagine que essa folha de papel você conseguisse preencher todos esses espaços aqui com infinitas retas, uma do lado da outra, sem deixar espaço, ou fosse desenhando pontos. E aí você formaria um plano. Então, esse plano cartesiano nós usamos para representar pontos no plano e fazer equações de retas. Então, como eu estava falando, nós podemos representar a qualquer ponto nesse plano por um par de números. E como é que é feito isso? Vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto que eu vou falar, o ponto P, ele tem os números, o par ordenado, os números 3 e 4, por exemplo. Então, para esse ponto, quando eu olhar para ele, eu vou enxergar que esse valor aqui está no eixo X e esse está no eixo Y. Então, lá no eixo X, eu vou localizar o número 3. Está aqui, ó. É o primeiro número. Lá no eixo Y, eu localizo o número 4. Está aqui, ó. É o segundo número. Com a régua, eu faço aqui um pontilhado. Todos os números que estão na direção aqui, ó, no eixo Y, ele tem a ordenada a abscissa 3, tá? Todos esses pontos aqui. E lá no eixo, no número 4, todos os pontos que estão aqui, ó, nesse aqui, ó, ele tem o valor do Y, o número 4. Veja que essas duas retas, elas se encontram bem aqui, ó, nesse ponto. Onde elas se encontram é o ponto P. Então, olha, o X vale 3 e o Y vale 4. Esse é o ponto P. Agora, se eu tiver, por exemplo, um ponto Q, que vale o X vale 0 e o Y vale 2. Então, aqui, ó, X é 0. Onde é que está o X0? Aqui, ó. Onde está o Y2? Aqui, ó. Então, o X0 ele não vai nem para lá e nem para cá. Ele segue nessa direção, que aqui é 0. E o 2? Está aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, o X é 0 e o Y2 é o ponto Q. Então, veja que o valor de X ele é a distância do eixo Y. E o ponto, como ele é 0, ele nem está à direita, nem está à direita nem à esquerda. Ele está sobre o eixo Y. E o 2 está 2 unidades para cima.
Então, eu encontro aqui é onde eu acho o ponto 0,2. E se eu tiver um ponto R que mede 4 e 0, então o x é 4 e o y é 0. Então, eu vou lá no x, o valor 4 está marcado. E o y é 0. O y não vai para cima e nem para baixo. Então, a esse ponto aqui corresponde o ponto Q que eu estou falando, ó, 4 e 0. Esse ponto aqui, por exemplo, ó, menos 3, e eu descendo aqui, ó, eu vou ter o ponto menos 2 e menos 3. Então, veja, a cada número que eu for puxando aqui, eu vou formando um par ordenado. É assim que se localiza os pontos no plano. Continuando aqui o nosso assunto, agora eu vou falar de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Toda equação do primeiro grau com duas incógnitas, elas têm essa forma aqui, ó. Equações do primeiro grau com duas incógnitas x e y é uma sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, sendo a, b e c números reais, e com a e b diferente de zero. Então, uma equação é uma igualdade, é uma sentença matemática. Isso aqui é a forma genérica de representar uma equação. Então, nessa equação, as incógnitas, ou seja, as letras, os valores que nós queremos encontrar, é x e y. As letras A e B são coeficientes, ou seja, são números, e a letra C é uma constante. E a letra A ela tem que ser diferente de zero, e o B também diferente de zero. Então, olha só, um exemplo. Eu tenho aqui a equação 2 vezes x mais y igual a 3. Então, isso aqui é uma equação, ou seja, existem alguns valores de x e de y que quando eu pegar o 2 e multiplicar pelo valor de x e somar com o valor de y, vai dar 3. As incógnitas são x e y. Como é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, existem infinitas soluções a essa equação, né? E os coeficientes dessa equação são os números 2 e 1. O 1 não aparece aqui, ó, mas ele está multiplicando o y. O coeficiente 1 nós não usamos escrever. E a constante é a constante é o número 3, nesse caso. Agora, falando de solução de uma equação com duas incógnitas, a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado. Olha, tem a ver com o que eu estava falando. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê que eu falei de plano cartesiano. Então, é um par ordenado de números x e y, né, que torna a igualdade verdadeira. Então, toda equação com duas incógnitas, as soluções dela é desse jeito. Ó, tem um valor para x e um valor para o y. Agora, elas têm infinitas soluções. Não existe uma fórmula para resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu coloquei aqui um exemplo para verificarmos como é que achamos as soluções de equação. Como é que nós podemos achar as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Então, eu tenho aqui um par ordenado formado pelos números 0 e 4. Eu quero verificar se ele é solução dessa equação. Então, olha, 2 vezes o 0, que é o x, aqui é o valor de x, mais o 2, mais o 4, que é o valor de y. Então, ó, 2 vezes 0 é 0, mais 4, 4. Então, esse par não é solução, teria que dar 3. Então, não é solução. Eu quero testar agora se esse par ordenado é solução da equação. De qual? Dessa daqui. Então, vamos verificar. O x é 1 e o y é 3. Então, eu vou substituir na equação. 2 é o coeficiente, 1 é o x e o y é 3. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Ainda não é solução.
não é solução. Por quê? Porque teria que dar 3. Teria que ser igual a 3. Eu quero números que multiplicado por 2 e somado com esse valor, com outro valor y, dê 3. Vamos verificar o ponto 1 e 1. O par ordenado x1, y1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Opa, esse é a solução, porque a igualdade ficou verdadeira. Então, aqui é a solução. Aqui, ó. Eu quero testar o par ordenado 0 e 3. Então, eu tenho 2 vezes x, que agora é 0, vezes mais y, que é 3. 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Também é solução. Vou verificar agora o par ordenado 3 e 0. 3 e 0. x3, y0. Então, vamos lá. 2 vezes 3 mais 0. 2 vezes 3, 6. Mais 0, 6. Não é solução. Tá? Eu poderia achar outras soluções aqui. Essa equação aqui tem infinitas soluções. Mas eu achei apenas duas. Essa daqui e essa daqui. Ó, esses dois pares ordenados. Então, são soluções aqui, ó. São soluções, os pares ordenados 1 e 1 e 0 e 3. Agora, existe uma maneira de você representar essa solução num plano cartesiano, que é o que eu vou fazer agora para vocês verem. Então, eu tenho aqui os pontos, 2 pontos, um par de números ordenados, em que é x e y. Nesse caso, o x é 1 e o y é 1. E esse outro par aqui, ó, o x é 0 e o y é 3. Então, eu vou representar essa solução numa equação, no plano cartesiano. Então, olha, eu já tenho aqui o plano cartesiano prontinho, que eu já havia desenhado. E como eu disse, eu quero representar as soluções dessa equação nesse plano cartesiano. Então, o primeiro passo é localizar esses pontos no plano cartesiano. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui para ficar mais fácil. Então, x é igual a 1, é esse ponto aqui, ó. Então, x1 está aqui, ó. y1 está aqui. Então, esse ponto, eu vou projetar aqui uma reta passando pelo ponto 1, mantendo essa mesma distância do eixo x, ou seja, uma unidade para a direita e 1 para cima, aqui no eixo y. Que é esse ponto aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma solução dessa equação. É esse pontinho aqui, ó. A outra solução, o x vale 0 e o y é 3. Então, o x vale 0 está aqui e o 3 está aqui, ó. Então, eu tenho 2 pontos aqui, ó, 0 e 3. E aqui o ponto 1 e 1. Essas são soluções. Agora, eu vou traçar uma reta unindo esses 2 pontos. Então, eu passo aqui uma reta unindo esses 2 pontos. Então, aqui eu tenho a reta 2x mais y igual a 3. Todas as soluções, todos os valores de x e de y, que quando eu multiplico o valor de x por 2 e somo com y e dá o resultado 3, todos os pontos estão sobre essa reta aqui, ó. Então, há infinitas soluções, porque uma reta ela tem infinitos números. Então, essa reta aqui, ela representa todas as soluções. Então, como não é possível achar todas as soluções, então eu acho 2 e por 2 pontos, esses 2 pontos eu traço uma reta, tá? Então, para fazer um gráfico desse, você tem que fazer com muito cuidado, com régua, com as medidas certinhas,
para que realmente saia uma reta aí no final, tá ok? Por enquanto é isso.